Olá, primeiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje nós vamos entrar então com o nosso conteúdo do segundo capítulo da nossa apostila, intertextualidade. O que vem a ser intertextualidade? É essa conversa, né, essa relação entre textos. É quando eu escrevo o meu texto e dentro dele eu relaciono, né, eu comento sobre um outro texto. Só que isso pode acontecer de duas formas. Vamos lá. Pode ser de forma explícita ou de forma implícita. Então vamos por partes. Dentro do explícito é quando eu percebo claramente quais os textos foram envolvidos, ou qual autor foi envolvido nesse texto. De que forma que isso acontece, gente? Através da citação direta ou da citação indireta. Então, se, por exemplo, eu estou lá na minha redação, dissertação argumentativa, e eu estou escrevendo sobre o meu tema, e me remete, né, um autor que confirma o meu argumento. O que eu vou fazer? Uma citação direta. Se eu sei exatamente qual é a fala do autor, eu vou usar entre aspas e vou escrever a fala dele, ok? Então, eu estou fazendo aqui uma intertextualidade, usando um outro autor, mas eu deixei na íntegra a fala dele. Agora, se eu não consigo me lembrar qual é a fala do autor, mas eu consigo lembrar a ideia em que ele deixa dentro do texto, eu vou fazer de forma como citação indireta. Essa citação ela não ocorre com aspas, ela ocorre de forma parafraseada. O que é uma forma parafraseada? Vem de paráfrase, é quando eu vou manter a ideia, mas eu vou escrever com outras palavras, ou seja, com as minhas palavras. Eu vou explicar, mas mantendo a ideia do outro autor, a referência, né? O texto referente. O segundo ponto é de forma implícita. Essa aqui é a forma mais cobrada no Enem. De que forma que isso acontece, gente? É quando eu digo para vocês, ó, que é o conhecimento de mundo. É quando eu peço vocês para fazerem várias leituras, né? Leituras diversificadas. Que tipo de leitura que pode ocorrer esse conhecimento de mundo? Sites, revistas, jornais, né? Só que vocês podem fazer o quê? Minha dica é fazer leituras da mesma notícia, só que em veículos diferentes. Por que isso, gente? Cada veículo ele aborda de uma forma diferenciada aquela mesma notícia ou aquele mesmo tema, né? A mídia ele tem esse poder de levar, né, conduzir o seu leitor para onde ele quer. Então eu sugiro a vocês que façam esse tipo de leitura. Agora, o implícito, ele sempre vai dar para a gente a sua opinião. Ou seja, é muito mais fácil você marcar a sua opinião, né, ter o seu argumento, formar o seu argumento através dessa leitura. Quando você tem essa leitura, esse conhecimento de mundo. Vou dar um exemplo básico para vocês. Eu tenho aqui um trecho de João Cabral de Melo Neto, do livro Tecendo uma Manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Aqui fica implícito um provérbio. Que provérbio seria esse? Pensa aí comigo. Um galo sozinho não tece uma manhã. Uma andorinha só não faz verão. Isso mesmo. Ou seja, gente, aqui eu não precisei colocar no meu texto que esta frase, né, esse pedacinho do trecho do texto faz referência a um provérbio. Então, assim, se você não conhece esse provérbio, se você não tem esse conhecimento de mundo, você não consegue fazer a interpretação, você não consegue fazer essa relação entre os textos, ok? Entendido assim? Qualquer dúvida, estamos à disposição pelo e-mail.